Não é aposentadoria por invalidez. Não precisa estar incapacitado Pode continuar trabalhando. e pode se aposentar até 10 anos antes. Olá, minha gente, bem-vindos ao nosso encontro semanal. Aquele papo direto, descontraído e sem enrolação, para entender tudo aquilo que o INSS insiste em complicar. Aqui a regra é simples, gente. Você traz a dúvida e a gente traz a solução. Ou, como gostamos de dizer, o desembaraço previdenciário da semana. Ajeita a coluna, prepara aquele cafezinho e vem com a gente. Hoje vamos falar de um tema que está deixando muita gente de cabelo em pé e outras deixando dinheiro na mesa. A aposentadoria da pessoa com deficiência, a famosa aposentadoria do PCD. É aquele assunto que a pessoa escuta falar, mas pensa assim: ah, isso não é para mim. E muitas vezes é sim, gente. Principalmente para quem está aí entre 40 e 60 anos e já convive há anos com uma limitação. Seja ela por uma doença, por exemplo, de audição, uma doença autoimune, uma doença na coluna, um problema neurológico e por aí vai. Várias são as situações que pode acarretar essa deficiência de longo prazo. Isso mesmo. E se você não se identificar, provavelmente conhece alguém que vive perguntando isso no grupo da família. E agora nós vamos para o nosso bloco bate-bola. Nós vamos aqui responder, como de costume, as 4 perguntas que nós classificamos como campeãs da semana, aquelas perguntas que bombam no WhatsApp, as clássicas da madrugada e aquelas do áudio longo que a gente brinca aqui que parece um podcast. É brincadeirinha, gente. Isso mesmo. A primeira pergunta, vamos começar. É a dúvida campeã da semana. Doutora Sueli, a aposentadoria do PCD é a mesma coisa de uma aposentadoria por invalidez? Responde essa. Pois é, gente, ótima pergunta. E a resposta é libertadora. Não, não é assim que funciona a aposentadoria do PCD, porque ela não exige incapacidade, gente. Esse aí é o diferencial dessa aposentadoria. Você não precisa estar incapacitado para ter direito a uma aposentadoria do PCD. Você pode trabalhar normalmente. O que importa é uma deficiência que gere uma limitação de longo prazo. Essa limitação ela pode ser física, pode ser mental, pode ser sensorial ou intelectual. O detalhe, gente, é que o nome, ele não é o nome que manda, é o impacto dessa limitação na sua Exatamente. vida. Por exemplo, uma pessoa que tem hérnia de disco com dor crônica, ou uma pessoa que perdeu a audição só de um lado. O Parkinson é outra, na fase inicial, uma artrite reumatoide. Se existe alimentação prolongada, pode existir o direito. Exatamente, bem colocado, doutora Rafaela. É tipo assim, gente, não adianta ter ali um rótulo bonito no laudo. O que vale é o quanto essa deficiência dificulta a sua rotina. O que é que o INSS quer saber quando ele se depara com esse pedido de aposentadoria? É como essa deficiência ela atrapalha sua autonomia, o seu trabalho, a sua mobilidade. São esses fatores que vão interessar no pedido de aposentadoria do PCD. E agora nós vamos para a segunda pergunta do nosso bloco bate-bola, que é aquela, gente, que bomba no WhatsApp. E é a seguinte: quem vai responder essa para a gente vai ser a doutora Rafaela. Ela vai desembaraçar essa aqui agora. E olha o que o pessoal tem perguntado dos nossos escritórios aqui. Quais doenças realmente entram para pedir essa aposentadoria do PCD? Desembaraça essa aí para a gente, Rafa. Essa muita gente confunde mesmo, viu, Sueli? Mas aqui vou desembaraçar ela rapidinho. Não existe uma lista fechada, mas algumas são mais frequentes, outras são mais visíveis, aparecem muito. Por exemplo, doenças neurológicas como o Parkinson, uma esclerose múltipla, problemas graves de coluna, surdez unilateral,
progressiva, artrite e artrose avançada, deficiência visual, o autismo, todas são doenças passíveis da aposentadoria para o PCD. Isso mesmo. E olha um truque para vocês não confundirem e também não se atrapalharem na hora de fazer o pedido dessa aposentadoria, gente. Não pode errar nisso. O que o INSS precisa entender, né, e precisa avaliar para conceder ou não esse benefício, primeiro, passa por duas perícias, então já fiquem sabendo disso. E essas perícias são obrigatórias por lei. A perícia médica, né, e a perícia social. E não basta só o exame. É preciso você provar o impacto, né, que essa deficiência, seja ela visual, física, sensorial, qual que é o impacto dela no seu dia a dia. É isso que você precisa demonstrar para o INSS quando você fazer o seu pedido de aposentadoria PCD. Isso mesmo. Já tivemos um caso de pessoas com perda de audição, certo? Usando o aparelho há anos, nunca imaginou que poderia se aposentar. Achava que como ele podia trabalhar normalmente, ele não tinha direito. E é aí que mora o erro. E agora vamos para a terceira pergunta. É aquela clássica da madrugada. Doutora Sueli, eu tenho uma limitação leve. Mesmo assim, posso me aposentar mais cedo? E aí, Sueli, ele pode? Bora desembaraçar isso aqui rapidinho agora para o pessoal. E a resposta vai depender de dois fatores, minha gente. O grau da deficiência e o tempo de contribuição nessa condição. Porque a aposentadoria do PCD, gente, você pode aposentar tanto por tempo, né, quanto por idade. E o erro mais comum da maioria, né, dos segurados que têm direito a essa aposentadoria é achar que porque tem uma deficiência leve, isso não conta. Isso é um grande erro, porque conta sim, e pode significar anos de diferença, né? Anos de antecipação na sua aposentadoria. Aqui, o grau leve, mesmo que leve, ele vai mudar tudo na questão da antecipação dessa aposentadoria. Então, fiquem atentos a esse direito. Isso, só complementando. Na aposentadoria por tempo de contribuição, o grau ele vai importar sim, gente. Porque existe a deficiência leve, a deficiência moderada e a deficiência grave, que vai reduzir o tempo necessário. Uma mulher, por exemplo, ela pode se aposentar com 28 anos, ou com 24 anos, ou com 20 anos de contribuição, vai depender do grau da deficiência. Já os homens, a redução é de 33 anos, 29 anos ou 25 anos de contribuição. Tudo isso dependendo do grau da deficiência. Isso mesmo. Agora, já na aposentadoria por idade, gente, o grau já não vai importar. O que é que vai ser considerado na aposentadoria PCD por idade? É a efetiva comprovação de que você trabalhou 15 anos na condição de deficiente. Então, isso aí é que vai importar para o INSS conceder ou não esse pedido de aposentadoria. O grau aqui não vai contar, certo? Então fica assim, ó, o homem ele vai se aposentar, poder se aposentar com 60 anos, desde que ele comprove os 15 anos, né, na condição de deficiente, e a mulher vai se aposentar, poder se aposentar com 55 anos, da mesma forma, comprovando os 15 anos na condição de deficiente. Essa é a aposentadoria por idade. Então, recapitulando, na aposentadoria por tempo de contribuição, o grau conta? Conta sim, faz muita diferença. Na aposentadoria por idade, a gente vai, o grau é levado em consideração? Não, apenas a deficiência, desde que comprovada 15 anos nessa condição, certo? Isso mesmo. Tem pessoas que sofrem, Sueli, 15 anos com dor na coluna, toma remédio, faz fisioterapia e nem sequer pede uma avaliação para saber se ele é um PCD. Qual é o resultado? 5 anos, 8 anos, 10 anos, sem necessidade, perdendo a possibilidade, o direito de ter uma aposentadoria como PCD. Pois é, gente, isso é muito triste. Aqui a gente sempre vem falando para vocês.
direito que você não conhece, é dinheiro na mesa do INSS. Aqui, a aposentadoria Isso, do PCD é um caso clássico disso. Então, quando a pessoa não conhece, ela não vai conseguir exercer esse direito. E quem ganha com isso? O o INSS. INSS. E agora nós vamos para a nossa quarta e última pergunta do nosso bloco bate-bola. É aquela pergunta, gente, que quase sempre vem acompanhada de um áudio longo, de 3, 5 minutos, que a gente gosta de brincar aqui e dizer que ela parece mais um podcast. Não é, Um Rafa? podcast. Isso. É isso aí. E a pergunta é a seguinte, gente: o INSS, ele avisa qual regra é a melhor para mim quando eu vou pedir a minha aposentadoria? Será que avisa? Desembaraça essa para a gente aí, Rafa. Agora, não. A resposta é assim: não. O INSS, ele não vai, ele só vai analisar, na verdade, ele só analisa aquilo que você pede. Ele não vai fazer um planejamento estratégico na sua vida. E existe a aposentadoria do PCD por idade e por tempo de contribuição. São dois tipos de aposentadoria, como a gente já falou antes. E cada uma delas vai mudar totalmente o valor. Exatamente, gente. Para você entender qual que é o melhor valor, você precisa fazer um planejamento e, de fato, entender qual delas é melhor no seu caso. O INSS não vai fazer isso. Você tem que contratar ajuda profissional para te dar esse norte, para te dar essa direção, para você não tomar prejuízo lá na frente, quando você receber seu benefício. E aqui uma dica de que vale milhões, né? Às vezes a regra do PCD ela vai dar um cálculo muito mais vantajoso que a aposentadoria comum, porque o diferencial aqui, primeiramente, ele não aplica o fator previdenciário. Você vai receber 100% da sua renda, né, do que for calculado lá para a sua média de renda. Então, esse aí é um dos grandes motivos pelos quais vocês devem sim procurar ajuda profissional sempre que for requerer essa aposentadoria para fazer esse cálculo, identificar o que é melhor, se aposentar por idade, por tempo, o que pode ser melhorado aí na sua renda. Isso mesmo. E você pode se aposentar antes e ainda receber mais. O INSS, ele não vai bater lá na sua porta dizendo De isso, jeito nenhum. certo? Fique atento. E se isso não é motivo para você compartilhar esse vídeo com alguém, eu não sei o que é que eu digo, né, não, Sueli? Pois é, gente, compartilha aí. Muita gente precisa saber disso. E aqui nós vamos chegando ao final de mais um episódio do nosso TED Talk Desembaraço Previdenciário. E se você chegou até aqui, você já sabe mais do que muita gente que vive sofrendo com INSS sem necessidade. Não é, Rafa? Isso mesmo. E não esquece, direito que você não conhece é dinheiro na mesa do INSS. Não esqueçam disso, gente. Nos vemos na semana que vem, no mesmo horário, com mais um episódio do nosso bate-papo previdenciário. E aí, gostou? Deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que vive dizendo que só uma dorzinha é só uma dorzinha, é só uma dorzinha. E pode estar deixando a aposentadoria inteira passar. Pois é, gente, e não esquece de ativar o sininho para vocês não perderem nada. Toda semana a gente está aqui com vocês, trazendo novidades, trazendo vários assuntos previdenciários. Então, se você conhece alguém que pode ter direito à aposentadoria do PCD e nem imagina, já deixa seu comentário aqui. E assim fechamos mais um desembaraço previdenciário da semana. Até o próximo episódio, porque previdenciário não precisa ser complicado. Basta Basta desembaraçar. desembaraçar. Tchau, Tchau, tchau. tchau.